Rússia nega envolvimento na morte do líder do grupo Wagner e fala em mentiras e especulações do Ocidente. Estados Unidos começam em outubro a treinar pilotos ucranianos para manobrar aviões de combate F-16. Dinamarca vai proibir profanação de símbolos religiosos para combater o elevado número de queimas públicas do Corão. No primeiro comentário sobre a morte do líder do grupo Wagner, o Kremlin negou qualquer envolvimento no acidente. Esta sexta-feira, o porta-voz do presidente russo pediu confiança nas informações oficiais e nos resultados da investigação em curso e desvalorizou o que chamou de mentiras e especulações do Ocidente. Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. Do lado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou que Kiev não tem nada a ver com a morte de Evgeny Prigozhin. O gabinete do presidente ucraniano considera que se tratou de uma mensagem de Putin às elites antes das próximas eleições. Os Estados Unidos vão começar em outubro o treino de pilotos ucranianos para usar aviões de combate F-16. O anúncio foi feito pelo Pentágono. No próximo mês, os pilotos terão aulas de inglês essenciais para conseguir pilotar os caças e no mês seguinte iniciam a formação na base da Guarda Nacional de Tucson, no estado do Arizona. Depois de a Suécia e a Dinamarca se comprometerem a enviar F-16, a Noruega também anunciou o envio de caças. When the United States gave a green light to training of pilots and all the infrastructure around, Norway immediately supported that pledge, and Norwegian trainers are taking part with the other countries working on this together. No terreno, a Ucrânia diz ter desembarcado uma unidade de forças especiais na costa da Crimeia, ocupada, controlada pela Rússia desde 2014. Sem baixas, foi hasteada a bandeira nacional. Os ucranianos disseram ter destruído uma bateria de defesa antimíssil S-400 na zona. Os incêndios florestais na cidade grega de Alexandrópolis são os maiores de que há registro na União Europeia. As palavras são do Eurocomissário para a Gestão de Crises. A aldeia de Avas foi fortemente afetada. All around the village. My house has been burned also. Really? My own house. Yeah. Много. Totally. Какво ще правите сега? I don't know. Имате ли къде да живеете? I have to take directions from the community authorities or something. A situação em Avas está agora a voltar ao normal, mas as memórias do que se passou estão ainda muito presentes. It was so hard because the fire was everywhere. It was so big, you can see. In one moment the fire was from one side of the village to the other side. We gave the people to evacuate the village. Os residentes já estão a regressar à aldeia. Os incêndios em Alexandrópolis arrasaram 73 mil hectares. Centenas de bombeiros voluntários e profissionais de vários países europeus trabalham todo o dia para combater as chamas que continuam a fustigar a Grécia. O governo dinamarquês apresentou um projeto de lei no sentido de proibir a profanação de livros sagrados e símbolos religiosos no país. O diploma surge em resposta à proliferação de manifestações onde são queimados exemplares do Corão. Det er meningsløse forhånelser, som ikke har andet formål end at skabe splid og had. Når enkelte personer demonstrativt stiller sig op og afbrænder Koranen på den måde, som vi dagligt har set det i den senere tid, så er det en grundlæggende forhånende og også usympatisk handling. Det skader Danmark og danske interesser, og det risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme.
Os infratores arriscam uma multa e uma pena de até 2 anos de prisão. A queima de cópias do Corão tem sido recorrente em manifestações não só na Dinamarca, mas também nos Países Baixos e Suécia. O fenómeno não deixou os países muçulmanos indiferentes e no Iraque a embaixada sueca foi incendiada e os funcionários tiveram de ser repatriados. Como esperado, Donald Trump entregou-se às autoridades da Geórgia esta quinta-feira. Esteve brevemente detido em Atlanta. Alguns minutos depois, foi libertado sob fiança no valor de 183 mil euros. É o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser fotografado numa prisão. Em causa estão as acusações de tentar reverter os resultados das presidenciais de 2020 na Geórgia. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. Thank you very much. Depois de mais de 2 anos e meio sem qualquer publicação no Twitter, o antigo presidente regressou à rede social. Passadas algumas horas de ter saído da prisão, publicou a fotografia que a polícia lhe acabava de tirar. Os protestos contra as descargas das águas da central nuclear de Fukushima espalham-se do Japão a toda a região do Pacífico, apesar das garantias da TEPCO, a operadora da central, de que não há risco para a saúde. O processo começou esta quinta-feira e está a decorrer sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica. O diretor-geral da IEA disse já esta sexta-feira que os resultados das análises são encorajadores e que as radiações que ainda estão presentes na água estarão em níveis extremamente baixos. Estas garantias não tranquilizam as populações de vários países da região, onde os protestos contra as descargas se têm multiplicado. As populações receiam a contaminação das águas e da fauna marinha. A China fala de um ato egoísta e proibiu a importação de marisco japonês. O processo das descargas vai prolongar-se durante décadas. A polícia espanhola apreendeu cerca de 9,5 toneladas de cocaína, a maior apreensão de sempre no país. Segundo as informações reveladas esta sexta-feira, o carregamento de droga foi descoberto num contentor marítimo no porto de Algeciras, que tinha chegado do Equador e estava escondido em caixas de bananas. A apreensão acontece na sequência de uma investigação sobre uma rede criminosa no Equador que fornecia cocaína da América do Sul para a Europa. O diretor do Museu Britânico anunciou a renúncia ao cargo na sequência dos roubos na coleção do museu. Hartwig Fischer, o historiador de arte alemão, que só deveria deixar a direção no próximo ano, afirmou ser evidente que a instituição não reagiu como deveria quando foi informada dos roubos em 2021 em relação aos avisos de que um funcionário poderia estar a roubar objetos. O Museu Britânico revelou na semana passada que despediu um colaborador depois de descobrir uma série de roubos nas coleções durante os últimos anos. A Austrália, as Filipinas e os Estados Unidos realizaram manobras militares conjuntas nas águas disputadas do Mar do Sul da China. Um dos exercícios das manobras foi recuperar uma ilha ao inimigo, com a participação de 1.200 militares australianos, 560 filipinos e 120 fuzileiros navais dos Estados Unidos. As águas são disputadas por Manila e Pequim. Embora a Justiça Internacional tenha dado razão a Manila, a China continua a reivindicar as águas da zona económica exclusiva das Filipinas. A velha máxima do futebol, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, assenta que nem uma luva ao caso de Luís Rubiales. Depois de se anunciar que a sua demissão estava iminente, o presidente da Federação Espanhola de Futebol deu o dito por não dito e deixou bem claro na Assembleia Geral desta sexta-feira que não irá ceder à pressão. Para Rubiales, tudo não passa de uma campanha contra ele, um assassinato social. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Luís Rubiales explicou que a forma como a situação foi tratada extrapolou o que realmente aconteceu e garantiu que o beijo da discórdia foi espontâneo, mútuo e consentido, igual ao que daria uma filha. Apesar da sua intransigência, o líder federativo pode ser obrigado a abandonar o cargo. O Conselho Superior do Desporto já iniciou os trâmites legais para o seu afastamento por infração muito grave. Condenados à morte. A manter-se o ritmo do aquecimento global, a ameaça de extinção no fim do século paira sobre os pinguins imperadores. De acordo com um estudo recente, nenhuma cria nascida na Primavera Antártica, entre setembro e dezembro do ano passado, sobreviveu em 4 das 5 colónias do mar de Bellinghausen. Sem penas impermeáveis, não resistiram. The key finding is that emperor penguins nest on sea ice, and they need that substrate to last beyond December in order to support their breeding season successfully. So if it breaks up earlier than early December, the chicks will actually fall into the sea and they will drown. If they manage to scramble out of the sea, their plumage will be wetted and they'll die of hypothermia. Alternatively, they may be able to stay on ice floes, but they drift away and then the parents can't find them and they all starve to death. As crias só ganham penas entre dezembro e janeiro, o verão antártico. Não desenvolvem as penas impermeáveis até estarem emplumadas, mas o derretimento precoce de gelo é uma sentença de morte à nascença.